Como que você tá? Como que tá as coisas aí? Tá tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo jóia? Doutores, que águia bonita, doutores. Olha só, que quadro lindo, hein? Arrasaram, hein? Olha só. Gostou, né? Muito lindo, né? E chama atenção o olhar da águia, né? Exatamente, eu fiz questão de deixar essa águia aqui justamente por isso, para o cliente sair daqui lembrando dela. Que legal, doutores. Parabéns pelo bom gosto, viu? É um quadro bem bonito, bem, mesmo e bem alegre. Vocês estão bem? Como que tá a saúde aí? Saúde física, saúde mental, que é o mais importante, né, gente? Tá todo mundo ficando maluco, né? Graças a Deus, estamos aí na correria. Que legal, que legal. Vamos sempre cuidar da mente, blindar a mente, a gente escuta o que serve, a gente leva em consideração, o que não serve, não leva. Eu falo que não tá fácil, né? Em qualquer ramo, as pessoas são muito agressivas, né? As pessoas, elas atacam, elas são agressivas. Então a gente precisa tomar cuidado, blindar a mente, né? Exatamente. Verdade. Gente, contem comigo, estou à disposição. Mais que um professor, vocês ganham um amigo aqui, que é o sucesso de vocês. É o que eu desejo para vocês. Tudo de bom. Estou aqui para proteger e poder somar, tá bom? Perfeito, perfeito. Professor, eu cheguei a mandar mais cedo aí uma inicial, não sei se a equipe passou do senhor. Eu vi, eu até separei ela bonitinha aqui, ó. Ela tá dentro da pastinha. Por isso até demorei para entrar para ver se eu consegui imprimir, mas deu certo. Eu acho que seria até bom o senhor dar uma olhada, porque assim, o motivo principal dessa mentoria do demarcado é a questão que a gente, meu amigo aqui advogado, a gente quer entrar com uma uso capião. Mas tem uma questão de uma reintegração de posse que estão fazendo, que eu ainda não fui citado, eu sou réu no processo, eu ainda não fui citado. Mas assim, o motivo principal dessa nossa mentoria é a questão de orientação para a gente entrar com uma uso campeão. Mas eu acho que eu precisava contar um pouquinho da história, né? Claro. Ó, fica à vontade, doutores. Como se vocês estivessem aqui na frente, comendo bolo de fubá e tomando um café, tá? Vocês ganham um amigo aqui, literalmente. Não tem frescura, tá? Tranquilo. Tá, assim, a situação é a seguinte. Vocês vão falando, eu vou anotando, gente, que eu tenho memória fotográfica, eu vou fazendo meus desenhos aqui para conseguir entrar na mente aqui. Fica à vontade, viu? Tá. O que acontece? Há um pouco mais de 50 anos atrás, vamos dizer, o meu pai, ele é pastor evangélico aqui na nossa cidade de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, região do Jornal. E aí, assim, há mais de 50 anos, ele construiu num imóvel, numa rua nossa, onde a gente mora até hoje, inclusive, construiu uma igreja. Começou a construir uma igreja, aquela coisa toda e tal. E aí, desde então, ele era afiliado a uma denominação religiosa e tal, que durante todo esse tempo, todos esses anos, a questão ali do imóvel nunca esteve, de fato, em nome dessa denominação evangélica, dessa igreja. Meu pai sempre foi ligado, eu também, nasci e criado ali naquela denominação, filho de pastor, aquela coisa toda e tal. E aí, o tempo foi passando e tal, chegou o ponto do meu pai se jubilar, se aposentar dessa questão de igreja, da questão de idade, essa coisa toda. Aí o tempo passou e a gente chegou no entendimento que a gente não queria mais pertencer àquela igreja, àquela denominação. Então, tudo que pertencia à denominação, como veículos, documentação, coisas assim, tal, isso foi devolvido, aquela coisa toda. Mas a questão ali do imóvel, do terreno onde funciona, está instalada a igreja há mais de 50 anos por aí. Então, assim, a gente ficou no imóvel, porque meu pai sempre teve a posse do imóvel. E aí a gente tem uma situação, o fato da gente não ter, a gente nunca teve nenhum documento de regularização daquele imóvel, nunca teve. Nunca teve o registro, né? Nunca teve a matrícula, né? Aí é o que acontece. Isso, exatamente. Aí, em virtude disso, de toda essa situação, quando nós decidimos sair dessa denominação, nós fizemos um levantamento no cartório de registro de imóveis aqui em Rio das Ostras, mesmo sabendo o que ia acontecer, o que ia dar na certidão e tal. Fomos no cartório da cidade de Casimiro de Abreu, porque, se eu não me engano, de 2004 para trás, de 2004 para trás, todo o registro de imóvel de Rio das Ostras está na cidade de Casimiro de Abreu. Porque Rio das Ostras ele era distrito do município de Casimiro. Ah, tá. Com a
emancipação, tudo ali de 2004 para trás está em Casimiro. Então, existe esse problema de ter dois imóveis em um, às vezes. Às vezes o imóvel pertence a mim e a ele. É fogo, né? É aquela sobreposição de matrícula, né? A gente tem, né? Aquela sobreposição de matrícula. E aí, nesse contexto, eu fui nos 2 cartórios de Rio das Ostras de Casimiro, fiz o levantamento e não tinha nada, não tinha inscrição, não tem transcrição, não tem nada, absolutamente nada. E aí, em 2021, eu comecei a ver muitos vídeos do senhor, acompanhando aquela situação toda. E assim, eu não sou operador de direito, não tem nada a ver com advogado e tal, mas aí, todos aqueles vídeos que eu fui vendo do senhor e de outras situações, de outros juristas e tal, aquilo foi me acalmando um pouco, a gente tomou uma decisão, aquela coisa toda. Aí, enfim, saí. E quanto tempo de posse que deu ali? É muito. Oi? Quanto tempo de posse? É muito tempo de posse, né? 50 anos. Nossa senhora, que posse linda. A posse sempre foi do pai dele, embora em alguns documentos como impostos, que isso aí não vai influenciar, mas uma conta de luz está o nome da igreja, então acaba que a convenção está se prevalecendo desse pequeno... Aí o que acontece? Qual é o problema que a gente está na coisa? Aí a gente saiu em 2021. Quando foi ali menos de um ano, um dia, a convenção dessa denominação que a gente fazia parte entrou com uma reintegração de posse aqui. E aí, desde então, eu ainda não fui citado, nem eu nem meu pai, porque o réu da ação não é a nova igreja que está lá, né? Que o CPF. É o CPF meu, o CPF do meu pai, que tá nessa guerra e nessa confusão toda. E aí, assim, o problema que a gente tem, tá falando aí na inicial, não sei se o senhor já viu, é porque teve uma situação lá de trás de um pastor que trabalhava com o meu pai e que supostamente esse pastor, e a gente não tem prova nenhuma, a gente já fez levantamento de tudo, e que esse pastor teria a posse desse terreno lá atrás e teria passado para a denominação e não necessariamente para o Aqui meu são pai. 3 motivos. O ponto chave está aí. E aí, o tempo passou, aquela coisa toda, a gente saiu e agora eles estão requerendo. Aí eles entraram com uma ação de reintegração de posse no final de 2022, menos de um ano, perto ali depois. E aí eles botaram arrumaram uma declaração de 2 filhos, uma declaração simples de 2 filhos desse ex-pastor lá de trás, que já é falecido há muitos anos, já tem até inventário, e que no inventário desse ex-pastor lá de trás nunca apareceu esse terreno onde funciona a igreja, onde nós estamos até hoje, nunca apareceu nada. Até porque se aparecesse, com certeza, o filho dele, que é um mais velho, vamos dizer, ia procurar para tentar alguma coisa, isso é claro. E não apareceu nada. Então aquilo ali me deixou tranquilo e o fato de eu não ter sido citado até então estava me deixando super tranquilo também. Então, aí seguimos a vida. Já fizemos benfeitorias no imóvel. Imagino que são muitas, né? Não foram poucas não, né? Oi? Imagino que essas benfeitorias foram muitas, né? 50 anos de posse, imagino que gastou lá, né? Com toda certeza. Desde a época do pai dele, teve as benfeitorias necessárias, as benfeitorias... E agora eles fizeram outras benfeitorias. E agora, em 2021, quando a gente saiu dessa denominação, que a gente fundou uma outra e tal, do ano passado para cá a gente começou a fazer... Aí o que acontece? A gente regularizou essa questão de IPTU, assumimos uma dívida de mais de 40 mil reais de IPTU para a prefeitura e tal, e aí, assim, a gente começou a pagar esse IPTU, estamos pagando até hoje, a gente termina de pagar agora em janeiro desse ano, essa dívida ficou lá para trás, né, que já estava em dívida ativa com a prefeitura e tal, mas a gente fez um acordo lá, teve uma questão de acordo e tal. E aí o tempo foi passando, e agora a gente está diante dessa reintegração de posse, que a convenção dessa igreja lá do Rio de Janeiro só botou essa declaração dos 2 filhos desse pastor, falando que sempre pertenceu e que eles passaram para a denominação, uma declaração da Companhia de Energia dizendo que de 1978 a 2021 aquela unidade consumidora esteve em nome da denominação tal, e só isso, mais nada além disso, né? Mais nada além disso. Aí tem outras coisas que eles falam ali na reintegração de posse, coisa que vai ferir a minha honra, vai ferir a honra do
meu pai, que isso aí será objeto de uma outra ação, aí já é uma outra situação. Mas com relação à reintegração de posse, eles não têm nenhum documento de terreno, eles não têm nada. Beleza, então a gente está ali. Em 2021, quando a gente foi regularizar essa questão do terreno, nós fizemos um levantamento de declaração dos vizinhos confrontantes, alegando que meu pai sempre foi, o possuidor daquele imóvel, aquela coisa toda e tal. E com isso a gente conseguiu regularizar a questão lá na prefeitura. Fizemos esse levantamento nos 2 cartórios das 2 cidades e no Ceará. Então, assim, a gente ficou onde meu pai sempre teve a posse. Inclusive, na mesma rua onde funciona essa igreja, meu pai tem mais 3 imóveis, que inclusive é um apartamento que eu moro, inclusive meu irmão mora numa outra casa, tudo na mesma rua, coisa 50 metros de diferença do outro. Então, assim, foi um tempo de 50 anos atrás que a nossa cidade interior, só tinha mato, não era nada. Então, a gente está nessa situação. Aí, o fato de eu marcar com o senhor essa mentoria é porque me chamou muita atenção aquela questão da uso capião como matéria de defesa, aquela coisa toda. E aí, assim, eu acho que basicamente é isso. Não sei se eu queria mais alguma coisa. A grande questão, professor, é o seguinte: eu sou advogado, estou há pouco tempo, a gente acaba que está sempre aprendendo. Né? Eu faço mais a parte criminal aqui no escritório, embora esteja atuando também na parte imobiliária, mas mais assim na questão de gestão de inadimplentes de condomínios. Que legal. A gente se apaixona pelo penal e acaba casando. É verdade. O penal é o nosso primeiro amor, né, doutor? Eu chegou para mim, cara, a gente era de infância e me questionou sobre isso. Eu fiquei de fato em dúvida em algumas questões da uso capião, porque são milhões de uso capião. Aqui a faculdade ela acaba que não ensina nada. É verdade. E com matéria de defesa, de fato, eu ainda não atuei, não vi. Eu até lancei, doutor, um livro esse mês, né, até esgotou, cadê? Deixa eu contar aqui. Ele tá, deixa eu ver se está aqui, vou mostrar para os doutores aqui, quer ver? Aqui, ó, esse aqui, que é as 36 espécies de capião. A faculdade de Direito, ela nos ensina 5, 3, é muito pouco, né? Então nós temos mais de 36 espécies. Doutor, parabéns pela simpatia, viu? O doutor ganhou um amigo aqui quando vier em São Paulo, venha tomar café comigo, ficar muito feliz. Estou sempre aí, Ele vai em São Paulo sempre. Estou sempre aí. Estou à disposição, gente. Eu acho que essa vida é curta, é bobagem, arrogância, maldade. Eu sei que a gente não vai consertar o mundo porque também a gente não é perfeito, mas que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem, né? Então, vocês ganharam um amigo, viu? Vocês são uma energia boa demais. Nossa, que energia legal. Eu peço para Deus que venha pessoas assim, ó, do bem. Isso é muito bom. Parece que não cansa a energia da gente, só soma, né? Isso é muito bom. Gente, ó, não tem que ter receio. 75%, foi feita uma pesquisa, 75% no Brasil é posse. Ou seja, quer queira, quer não queira, é posse. Né? Acabou. É a realidade. Porque às vezes a gente fica com vergonha, eu tenho posse, todo mundo tem posse. Seja de um sítio, uma casa na praia, tem bairros, gente, que é tudo posse. Então a gente não tem que ter vergonha, não. E tem muita gente que fala bobagem, né? A posse não vale nada. Claro que vale. A posse, ela deixa de ser direitos reais e passa a ser direito, olha que interessante, sui generis. Ou seja, a posse, ela passou a ganhar status, né, de poderio econômico. Tanto é que a Receita Federal orienta a gente a declarar no imposto de renda, a posse. Num divórcio com partilha de bens, o Supremo já se manifestou que entra porque tem valor econômico. Então a posse passou a ser algo ponto positivo, né, relevante. Então o que eu quero trazer para os doutores? Tudo bem, tem essa ação nos preocupa, porque o judiciário é ruim no Brasil, né, a gente sabe que tem corrupção, tem pouco caso, eles não leem direito. É complicado. Inclusive, tem um escritório do Rio de Janeiro, o que eles fizeram? Eles começaram a copiar as minhas aulas no site deles. E aí colocavam um pop-up, tipo alguma coisa do WhatsApp, clicava, caía para gerar atendimento para eles. Ou seja, eles se passavam por mim. E, doutores, eu não fiz, eu não, né? O escritório aqui ligou, falou, doutores, não faz isso, é feio, vocês estão usando o nome do professor Júlio, né? Não faz isso. E aí só sei que eu gravei um vídeo falando que, gente, esse escritório não tem nada a ver com o meu, tá? Então cuidado, né? O que é certo é certo. E eu só sei que eu tive que processar eles, e eles entraram com uma ação também. Você vê coisa chata? Algo que eu evito sempre é briga, né? Às vezes as pessoas forçam a gente a fazer essas coisas, né, gente? É fogo, né? É complicado. Doutores, nesse caso,
tem que pensar no uso capião. 50 anos de posse é o uso capião que vai salvar. É o uso capião que vai salvar. Por quê? Nós temos a súmula 237 do Supremo, que diz o quê? Que o uso capião poderá ser usado em matéria de defesa. Então, o nosso uso capião, além de regularizar esse imóvel, ele vai criar um escudo protetor, um guarda-chuva, uma barreira. Então, o uso capião, nesse caso, é fundamental. A ação já está em andamento. O uso capião não, ainda não, né? Sim, exatamente. O uso capião ainda não. Ainda não. Exatamente. Mas eu ainda não, assim, já vai para 2 anos que eles entraram com a ação. E por incrível que pareça, até hoje eu não fui citado nem meu pai. E aí, como que a gente descobriu isso? No início do mês, o oficial de justiça esteve em frente lá na nossa igreja e não nos encontrou e deixou uma cartinha convite para comparecer lá no fórum e tal. E aí, assim, eu não entendo nada disso. Aí Você já viu isso? Isso aí tem em São Paulo? Eu estou aqui em São Paulo. Mas eu estou sempre no Rio também, gente, para dar aula na FGV, no ESO, para dar palestra. Inclusive, eu tenho que ir aí. Eu estou enrolando, mas eu vou. Eu perguntava o seguinte: existe isso em São Paulo, do oficial de justiça não encontrar o Júlio César Santos e deixar uma cartinha? Júlio César, compareça no fórum. Doutores, eu vou falar uma coisa. Eu acho que a coisa está avacalhada, né? Existe, acho que, de tudo. Já viu que... Aí eu vi aquela situação e fiquei meio que nervoso, né? Aí eu mandei uma foto para a nossa advogada, porque assim, o doutor Augusto que está aqui comigo, ele vai cuidar dessa parte, a princípio, da uso capião. E a questão da minha defesa, da reintegração de posse, é uma outra advogada que vai cuidar disso. A princípio, uma outra advogada. Que é a que estava com eles no momento que rachou as duas igrejas. Que é a que estava... ela que assinou o estatuto e tudo mais. Ela que organizou tudo. Então, ela sabe de todos os detalhes do problema, sabe de todos os detalhes. Então, tudo com relação à posse, aquela situação lá de 2021, ela tem ciência de absolutamente tudo. Então, ela que vai cuidar dessa parte da minha defesa na reintegração de posse, do meu pai. E da uso capião, eu conversei com o doutor Augusto para a gente ir seguindo nisso. E aí, assim, eu cheguei e falei a seguinte coisa. Eu falei, é necessário ver logo essa questão da uso capião, porque a qualquer momento eu vou ser citado. Porque eu mandei uma foto para minha advogada, ela falou assim, ó, por favor, não vá no fórum, fuja do fórum, fuja mesmo. Porque quando for citado, não correu. Eles tentaram uma liminar. E você vê, é o sistema, né? O oficial de justiça tentando fugir de gasto para te encontrar, deixou a cartinha, vai que cola, né? E cada 10, se colar em um, tá bom, né? E doutor, a nossa cidade é pequena, doutor, como ele não me achar, mas enfim, deixa quieto. Agora, professor, essa ação de uso capião como matéria de defesa, a gente entraria agora, antes da citação, obviamente, eu vou correr com isso, para pelo menos colocar aquele H, distribui a petição pelos meios anexos. Verdade. A gente ganhar tempo. Mas ela seria uma matéria de defesa. Antes da citação, a gente consegue alegar o uso capião como uma reconvenção dentro da própria ação de reintegração de posse? Não, né? Na verdade, não. Como o uso capião é uma ação declaratória, nós vamos pedir para o judiciário só que homologue o direito, né? A posse, mas pacífica, nos done. Então, por mais que alguns colegas utilizem dentro de uma reconvenção, esse formato está errado. Por quê? Porque o uso capião, eu uso ele de forma autônoma, porque é uma ação declaratória, tanto é que não tem réu. E aí eu uso dentro de uma contestação, talvez para fortalecer o embargo de terceiro, eu uso ele como matéria de defesa. Então, eu uso o uso capião como matéria de defesa, não no próprio uso capião, mas em outra peça. Entendeu, Tom? Entendi. No caso, essa ação declaratória de uso capião, a gente solta agora antes. Solta. Necessariamente a questão de provas, a gente vai ter que ter todas as certidões. Eu oriento nesse caso, o doutor fazer o quê, né? Eu acho que até para ajudar, um croquis, vamos fazer um croquis juntos aqui, viu? Eu tô aqui para ajudar. O que a gente pode fazer? Esse uso capião, eu orientaria trabalhar com 1238, o artigo 1238. Por quê? Porque de 36 espécies, o artigo 1238 é aquele uso capião que cabe até má-fé. Não é o caso, não tem má-fé, mas vamos dizer que um juíza queira julgar mal, se livrar do processo, é mais difícil, ele vai ter mais trabalho, né?
Nós tivemos você vê como que é, o Brasil é um sistema, por isso eu falo, o advogado ele enfrenta um leão por dia e tem que desviar das antas, né? Infelizmente, a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro criaram um enunciado que não vale nada e começaram a fazer... Tinha que ser, mas todo lugar, né, doutor? Tá feia a coisa, é picareta pra todo lado, né? Mas aí essa história daí, né? Eles criaram uma associação e criaram esses enunciados que não vale nada em lugar nenhum. E aí eles alegaram o quê? No enunciado tal, acho que é o 103, 106, olha, para fazer o escapeão judicial tem que tentar no cartório. Se não conseguir no cartório de jeito nenhum, aí você vem nos procurar. E começaram a julgar os processos de forma antecipada de uso escapeão para se livrar. Ainda bem que recorreram, graças a Deus, e chegaram ao STJ. E o STJ falou, não, vocês estão viajando na maionese. Esse enunciado não vale nada. Tanto é que está no próprio Código Civil que é facultativo o uso, né, do uso capião extrajudicial ou não. Olha só que coisa, né? Então, é um sistema. Por isso, esse uso capião é melhor a gente ir no 1238, porque fica mais difícil do juiz se livrar do processo. E valeria muito a pena a gente fazer o quê? Nesse uso capião, aí não tem vara especializada, então é vara civil. Então, ficaria assim, endereçamento vara civil, nome da peça, qualificação, né? Vai ver quem vai no polo, quem vai aparecer no polo, pode ser várias pessoas ou uma só, pode ter posse direta, indireta, alternada. Nome da peça, ação declaratória de uso capião, extraordinária judicial social. Então, o nome da peça ação declaratória, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Não tem réu. Então ficaria assim, vírgula, conforme 1238 do Código Civil, enunciado 492. E aí, como não tem réu... Enunciado 492. Aí, como não tem réu, qual que é o nosso próximo passo? É ir para as preliminares. Então, a preliminar 1 daria para a gente pedir justiça gratuita, um exemplo, né? Se for o caso. Um exemplo. Doutor, desculpe incomodar. Claro, imagina, é isso. Interrompendo. A questão do meu pai, acontece, essa uso capião, obviamente nós não entraríamos em nome da nova igreja, não. Seria questão do meu pai. Seria pessoa física, né? Pessoa natural, né? Pessoa física. Pessoa física. E aí, o que acontece? Meu pai está na seguinte condição hoje, 80 anos, há quase 2 anos, acabado vítima de um AVC hemorrágico, meu pai está sob interdição judicial do meu irmão, até o doutor Augusto que cuida dessa parte. O irmão dele é o curador, então o irmão dele vai representar nesse... Entendi. Não, pode fazer. Porque o problema que nós temos no uso capião é em relação ao último proprietário. O último proprietário, se constar na matrícula como alguém interditado, aí nós temos um impedimento. Mas não é o caso do réu de mentirinha, que não tem réu, né? O autor é representado, então não muda nada. Então dá para fazer sim esse uso capião numa boa, viu? Aqui a gente usa o PJE, não sei se o senhor já divulgou no PJE. Já, eu faço bastante. Verdade. PJE não aceita ação sem réu. Vou ter que lançar um estudo. É isso mesmo, doutor, arrasou. Na verdade, cada TJ tem um sistema e cada sistema tem uma dificuldade, né? No TJ... Mensagem eu apanho com ele, tá? Eu tenho ações aí em São Paulo que eu apanho. Não é fácil não, todo sistema tem as suas falhas, né? Eu fui na IRIC, só pra você ter noção. O que o doutor tem que fazer nesse caso? Põe um réu de mentirinha. Quando o sistema do TJ ele é falho, ou põe uma ação, réu público, né? Tem essa opção, alguns TJs. E aí, no caso do Rio, é melhor colocar o réu de mentirinha. O que é o réu de mentirinha? O último proprietário que consta na matrícula. Perfeito. Isso aí, resolveu o problema. E se não constar nada na matrícula, pode botar o nome do município, da prefeitura. Pode fazer isso, é réu público, né? Tem até a classificação, réu público, né? Interesse público, tem várias nomeações diferentes. Então você pode fazer isso, uma saída, ou coloca lá, réu de mentirinha, que é o último proprietário que consta na matrícula. Na peça, em PDF não, mas dentro do sistema a gente coloca para conseguir distribuir. É porque o sistema do Rio de Janeiro, além disso, né, tem aquela questão também da justiça gratuita, né, que você tem que lançar a guia primeiro, né? Não é fácil não. Tem que lançar tudo isso. A gente vai pedir justiça gratuita pela situação do meu pai. Ele é aposentado, tem 2 salários, não mais do que e tem 80 anos e está na condição de acamado, assim, o papai já está interditado e tal, por atrelado nessa situação. Então a gente vai realmente pedir justiça gratuita. Aqui eu vi alguns vídeos do senhor falando muito sobre isso, foi muito interessante. A grande questão que eu falei com ele é o seguinte, a gente não sabe o que acontece amanhã.
Os herdeiros se habilitam, né? Normalmente. Se habilitam. Mesmo sendo uma... Os herdeiros se habilitam normalmente. Por isso é importante, nesse caso, fazer o quê? Faz uso de capião extraordinária, social, judicial, né? Então, a ação declaratória de uso de capião extraordinária social, porque é um uso capião que é o 1238 mais o enunciado 492. Então, é um uso capião que mesmo que o juíza queira se livrar da ação, ele vai ter dificuldade, porque ele é muito aberto, não tem muitos requisitos, né, para nos atrapalhar. E aí, nesse uso capião, vamos trabalhar preliminar de justiça gratuita, prioridade processual, né? Dá para pedir prioridade processual. Vale a pena, vale a pena. Outra coisa que dá para a gente pedir, que eu acho que vale a pena, é a averbação premonitória, né? A averbação premonitória. A averbação premonitória. Averbação premonitória. Premonitória. O que é essa averbação premonitória? Nós vamos pedir para que o juiz faça constar na matrícula, de fato, esse uso capião andamento. Isso nos ajuda porque gera publicidade, né? Então, de certa forma, a gente consegue gerar publicidade. Isso seria ou seja, na matrícula. Ou seja, vai ficar preliminar 1, justiça gratuita. Preliminar 2, prioridade processual. Preliminar 3, da averbação premonitória. Ou seja, juiz vem requerer que seja expedido um ofício enviado ao cartório de imóveis para fazer constar a averbação na matrícula, para gerar publicidade, evitar fraude, dupla venda. Ou seja, não vai prejudicar ninguém, só vai proteger, né? Proteger porque existe uma probabilidade de fraude, porque o imóvel é irregular. Então dá para trabalhar nesse sentido, né? Às vezes o proprietário, se existir algum proprietário na matrícula do imóvel, ele não pode vender para terceiro, porque existe uma ação de uso capião. Verdade. Ou seja, perfeita. Essa ação de uso capião, ela vai ter, na verdade, 1, 2, 3, vai ter umas 5 preliminares que daria para trabalhar bem, hein? A primeira é justiça gratuita, segunda, prioridade processual, terceira, averbação premonitória. Valeria a pena, nesse caso também, trabalhar com a quarta, que seria o pré-questionamento. Pré-questionamento. A ação seria um pré-questionamento de conhecimento. Ou seja, abre um tópico do pré-questionamento. A posse é notória, mais de 50 anos. Uma ação de uso capião dessa, né, usando termos jurídicos, não pode ser julgada improcedente, porque seria o quê? Se for julgado improcedente, é uma afronta à lei federal, ao Código Civil, né, artigo 1238, ou seja, já está pré-questionado para efeitos de recurso especial. E também, por outro lado, seria uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, ou seja, uma afronta à Constituição Federal. Fica aqui pré-questionado tanto para efeitos de recurso especial como o recurso extraordinário para o Supremo. Ou seja, seria uma carteirada, educadamente, para falar, julga direito. Senão... Antes de entrar nos fatos. É isso mesmo, antes de entrar nos fatos. Eu acho que valeria a pena. Seria uma carteirada, né, uma maneira de dizer, mas seria uma forma de já plantar na exordial, na peça, uma possibilidade, pensando amanhã ou depois, se precisar, de chegar em terceiro grau com facilidade. Entendi. De certa forma, a gente já se precaver, se o negócio não der certo aqui, a gente já tem uma forma de recorrer lá em cima lá. Nós já temos uma linha para chegar em Brasília, né? Para chegar em terceiro grau. Porque hoje o STJ, como exemplo, eles mandam muito bem. Nós temos vários julgados bons, né, no STJ. Então, seria interessantíssimo a gente já pré-questionar, porque se algo der errado acontecer, a gente consegue chegar até terceiro grau, né? Não, perfeito. Usaria mais alguma preliminar? Eu usaria mais uma, porque conhecendo os cartórios aí, o doutor sabe disso, os cartórios de imóveis são problemáticos, né? Então, para evitar qualquer dor de cabeça, o que eu faria? Eu abriria mais uma preliminar no sentido de mencionar a possibilidade de localização e descrição. Ficaria mais ou menos assim, doutor, da localização e descrição do imóvel. Da localização e descrição do imóvel. E aí eu copiaria a transcrição, a área maior ou a matrícula, colocaria nesse tópico a fotinha atualizada do imóvel. Sim. E colocaria, se tiver a planta e menor descritivo, também. Sim. E por que isso? Colocar a localização. A localização e descrição. Porque os cartórios aí, a gente sabe que são problemáticos. Às vezes eles não registram o uso capião,
não abre uma matrícula nova, não registra a sentença, porque não consta na exordial a localização da inscrição. Não tem nada a ver, tem a perícia, os campeões sempre vai ter perícia. Mas seria interessante fazer isso para se proteger, né, dessa dor de cabeça. Eu vi um vídeo do senhor comentando sobre a questão de antecipação de perícia. Como é que seria isso? Eu vi o senhor comentando sobre isso. Na verdade, para fazer uso capião, nós temos que fazer sempre a juntada da planta e do manual descritivo. No uso capião judicial, diferente do extrajudicial, a gente pode juntar uma planta baixa, uma planta simples, uma planta antiga, só para cumprir tabela. Isso é muito bom, porque a gente precisa gastar dinheiro. Mas quando a gente não acha essa planta em casa, não acha na prefeitura, não acha em lugar nenhum, né, no cartório de imóveis arquivada, e a gente não quer gastar com esse profissional para fazer, uma saída muito boa que a gente tem é pedir antecipação da perícia. Por quê? Qual que é a fundamentação disso? Você vai falar, ô juiz, eu não tenho condições de arcar com o topógrafo hoje para cumprir esse requisito, para amanhã no final do processo o juiz nomear outro. Então, eu quero que seja antecipada a perícia para que eu arque com o custo da topografia uma vez só, entendeu? Entendi. Aí paga o custo da topografia. A não ser quando a gente tem condições, né, de pagar um topógrafo, então aí deixa de lado esse pedido. Ou ainda, às vezes a gente tem uma planta simples. Por mais simples que seja a planta, serve como requisito. No uso capião, quando nós vamos distribuir, sempre a gente precisa ter a certidão de propriedade atualizada, certidão do distribuidor civil da esfera estadual e federal, em nome do autor da ação, dos autores, e dos réus de mentirinha, né, que seriam quem consta na matrícula, como proprietário, e a planta do manual descritivo, é o básico. Né? Quando nós juntamos uma planta desatualizada, feia mesmo, cumpriu o requisito. E o juiz não vai se preocupar com isso, porque no final do processo vai o perito, né, fazer o levantamento topográfico. Agora, se a gente não tem essa planta antiga, tem dificuldade, não está sobrando dinheiro, né, para fazer a planta e o memorial descritivo novo, é uma alternativa que a gente tem, uma carta na manga para gastar uma vez só, né? Perfeito. Com relação aos confrontantes, eles entram como testemunhas, eles entram apenas como informação? Na verdade, os confrontantes, os vizinhos, né, eles vão ser citados. Quem é citado nos capião? Sempre, obrigatoriamente. Sempre vai ser citado os confrontantes, lado direito, lado esquerdo e fundos. Então, sempre vai ser citado os confrontantes. Vai ser citado o último proprietário que